A gente sempre fica feliz em ver o progresso da obra de Deus, com a responsabilidade grande de ministrar aqui. Quando você vai ministrar e está diante dos professores, né, pessoas que durante muito tempo ensinou a gente fica assim sentindo como Eliseu diante de Elias, não é isso? Mas hoje nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso irmão Fabiano, nosso pastor, vai pregar aí depois, deixou uma responsabilidade para a gente no versículo aí, né? Isso apareceu a introdução, ele está falando assim. Quando ele for pregar 1 hora aí, meu Deus, vai ser bênção. Por favor, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 16, versículo 24. Deus tem uma mensagem para o seu, para o meu coração, para o nosso coração. Esteja nessa noite com o coração voltado, assim como uma pessoa que vai buscar uma grande riqueza. Se você soubesse que em algum lugar está dando ouro, você com certeza estaria buscando a melhor vasilha, né, Maria? Maior que tem na sua casa lá, né, Regina? Para você trazer bastante ouro. E hoje o que vai ser falado aqui é mais precioso do que ouro, porque é uma palavra viva, é a palavra de Deus. Então abra o seu coração, porque quanto mais você guardar, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração. Não é isso? Então guarde a palavra de Deus no seu coração. Diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós vamos falar mais sobre tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pode assentar, queridos. Que o Senhor continue falando ao seu coração, que o Senhor possa encontrar lugar em nosso coração para que a sua palavra possa frutificar, dar bons frutos. Nosso diácono João louvou falando a respeito de cruz no começo. Eu me alegrei muito e vim com aquele hino na minha mente assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Nosso cantor que é bom aí para cantar esses hinos assim, né? E sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, eu fico, ao pensar na cruz, eu fico pensando nesse convite que Jesus deu. E antes de eu seguir na mensagem, eu quero também falar a você que vai estar aí nas redes sociais, acompanhando uma mensagem, né? Isso pelas redes sociais, no conforto do seu lar, quem sabe indo para o trabalho. Que o Senhor também fale no seu coração e entenda a importância de carregar a cruz. Querido, quando Jesus ele fez esse convite para os discípulos, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem os detalhes de que ele estava falando quando se referiu àquele que quiser vir após mim. Talvez muitos de nós não tenham entendido ainda a profundidade disso, e talvez eu mesmo que ministrei, que pesquisei alguma coisa que vou trazer, talvez não tenha entendido a profundidade do que é esse convite. E Jesus, quando ele faz esse convite, ele separa 4 coisas interessantes. Em primeiro lugar, ele não obriga ninguém, ele diz aquele que quiser vir, ou seja, é opcional. No começo do chamado, o chamado é opcional, mas a partir do momento que eu aceito, a coisa muda. É opcional, ele não obriga ninguém, ele diz, olha, aquele que quiser vir. Quem é você? Você? Então venha. Mas a partir do momento que vem, então ele fala, opa, agora você chegou, existem algumas condições. E ele começa, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. E ele fala, então tome a sua cruz, e é preciso renunciar, é preciso dizer não. Uma das palavras mais difíceis é o não. A gente não gosta de falar não nem para as pessoas, quanto mais para nós mesmos. Não é isso? Quantas coisas você luta e você, eu queria tanto fazer isso. Aí você fala assim, não, e chega a doer na alma, né? Isso quando você diz não para você. E ele chama isso, ele já sabia dessa dificuldade, ele diz, renuncie-se a si mesmo. E depois ele disse, siga-me. É importante a gente entender que seguir a Jesus é seguir os passos de Jesus, é andar como
como ele andou, é pensar como ele pensou, é agir como ele agiu, é tomar as decisões que ele tomaria se estivesse no nosso lugar. E aí a coisa começa a apertar para a gente, porque muitas das vezes nós queremos tomar decisões segundo as nossas emoções. Nós queremos tomar, não, comigo não é assim não, comigo é mais estreito o negócio. Como que é mais estreito? Se é um só mandamento, se é um só modelo, se é do jeito de Cristo? Porque muitas vezes queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes queremos falar, não é bem assim. Peraí, o evangelho não é bem assim. Peraí, você pode virar o rosto para o outro lado? Peraí, não, vamos entender isso direito. Vamos fazer Edilon capítulo 1, versículo 1, não é bem assim. A gente quer colocar o nosso evangelho. Não é isso que o apóstolo Paulo falou assim, um outro evangelho surgir, né, pastor Nania? Seja nada. Nem o meu evangelho não serve, tem que ser o evangelho de Cristo, porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que te chamou. Querido, ele começa então, quando a gente começa a pensar sobre a cruz, a gente começa a ir para os 2000 anos atrás e pensar que o povo romano, eles tinham esse costume, sério. Eles tinham esse costume de levar as pessoas à crucificação. É uma das formas terríveis de matar as pessoas nos tempos antigos, porque a cruz ela tinha uma mensagem terrível. Eles não crucificavam as pessoas dentro da cidade, porque um dos propósitos era colocar a pessoa no alto e do lado de fora da cidade, para que quando alguém passasse e visse a pessoa apodrecendo na cruz, eles falavam assim, se esses romanos, olha só como eles são terríveis, olha só como eles são maus, eu não vou me meter com esse povo, eu não vou me envolver com ele, porque eles são terríveis. Era essa uma das mensagens que eles queriam passar. Por isso, o Gólgota, o Monte da Caveira, ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém, ficava no alto, para que todo mundo que passasse, os assírios faziam também a mesma coisa. Por isso Jonas queria que eles fossem justiçados, queria que eles morressem pelas maldades que faziam, porque eles colocavam as pessoas também no madeiro, e colocavam e deixavam as pessoas até apodrecerem, até arrancavam a pele do corpo das pessoas. Quando Jonas teve que pregar para as pessoas, ele falou assim, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, eu quero que esse povo morre, eu não vou pregar para eles não. São coisas desse tipo que aconteciam naquela época. E Jesus, quando nos chamou, ele disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ele sabia exatamente para que estava nos chamando. E do certo tempo para cá, queridos, a gente começou a se esquecer dessas coisas. Não a Igreja Assembleia de Deus Brasileira, que é uma igreja que ensina doutrina, mas em muitos lugares começou a se pregar um evangelho diferente. Não é isso? É muita formação, é muita informação, e acaba deformando em vez de formar. Então o que acontece? As pessoas começaram a entender que parem de sofrer, agora é só vitória, e agora vai dar tudo certo, agora você vai correr tudo tranquilo na sua vida, a sua vitória chegou, a sua bênção chegou. E a gente abre um sorriso, e quando chega em casa está cheio de problema. E quando chega no trabalho tem um montão de coisa para resolver. E quando chega não sei aonde, aí tem um montão de gente perseguindo a gente. E a gente fala, não estou entendendo, não aceitei Jesus, o negócio está mais estreito, está piorando mais. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que está mais difícil? Tome a sua cruz. Se você não entendeu que muitas vezes o evangelho é de sofrimento, é de dor, Deus te trouxe hoje aqui para você entender isso. Só que eu vou te mostrar que no final tem uma recompensa para tudo isso. Mas vale a pena suportar a cruz, vale a pena passar pelas dificuldades. E uma das primeiras coisas que eu vejo é que quando Jesus ele aceita o chamado, quem há de ir por nós? Aquela profecia lá para Isaías, que Isaías diz, quem enviarei, quem há de ir por nós? Parece que Jesus está falando assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele muda totalmente a sua rotina, irmã Wanda. Ele muda totalmente a sua rotina. A partir de agora Jesus está no céu, é só os anjos dizendo santo, santo, santo. Para que mudar essa história? Está tudo tão bem assim. Ele vai mudar a sua vida agora. Ele vai vir a este mundo, porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele,
não pereça, mas tenha vida eterna. Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história, por causa de mim, por causa de você. Ele sai do alto céu e desce por causa de mim, por causa de você. Ainda que nós não reconheçamos esse sacrifício, ainda que a gente não entenda o que Ele fez, não acredite nele, não. Ele não é o Messias, Ele é um falsante, Ele está mentindo, Ele é mais um louco, como muitos dos judeus pensam e pensavam. Ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele muda, e depois que Ele muda tudo isso, querido, Ele começou a sofrer. O sofrimento foi grande por ter aceitado essa missão, e Ele sabia disso, tanto que no Getsemane Ele vai chorar. Ele vai como um homem, como aquele menino que Isaías profetizou, porque um menino nos nasceu, é a parte humana dele. Isaías fala da parte humana e da parte divina, porque quando ele diz um menino nos nasceu, ele está falando, é o filho de Maria, que sente dor, que quer dormir, que quer chorar, que se sente sozinho. Agora quando ele fala um filho se nos deu, ele está falando da parte divina de Jesus. E ele, quando fala da parte humana, ele está se referindo lá no Getsemane, quando ele fala, afasta de mim esse cálice, é muito dolorido, eu vou sofrer muito, eu vou ficar com marcas, eu vou levar chicotada, eu vou sofrer bastante. Mas de repente a parte divina fala mais alto, e ele fala assim, todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Queridos, levar a cruz não é fácil. Mas não é fácil mesmo. É difícil. Levar a cruz não é tão fácil, por isso que muitos não aceitam, é por isso que muitos desistem, é por isso que muitos, hoje você vê que já tiveram carregando a sua cruz e abandonaram, porque não é uma tarefa fácil, é uma tarefa linda, que tem uma grande recompensa, mas não é fácil. Por isso eu quero parabenizar você que continuou com a sua cruz, continue com a sua cruz, porque vale a pena carregar a cruz. Jesus, sabendo disso, ele então começa a receber marcas, querido. Ele é condenado inocentemente, ele é caluniado à noite, ele é colocado em situações sobre ele que ele não fez. Ele disse que ele é Deus, ele não está guardando o sábado, e começaram a fazer um monte de coisas de falar sobre ele, e começaram totalmente persegui-lo, e ele foi chicoteado, ele foi zombado pelos soldados, ele foi sofrido de uma forma tremenda, e ele começou a pegar a cruz sobre ele. E é interessante a gente começar a pensar que a quantidade de coisas boas que ele fez, é interessante lembrar quantos milagres que ele fez, quantas pessoas que estavam sofrendo. O que seria de irmão João se não tivesse a mulher do fluxo de sangue? O que seria se não tivesse Jesus na história dela? O cego Bartimeu. Quantos homens da Bíblia nós poderíamos citar, e mulheres que tiveram encontro com ele e as suas histórias foram mudadas? O que seria de mim, o que seria de você se a gente não tivesse encontrado com Jesus? O que seria da nossa vida? Eu acho que eu não estaria aqui. Quem mais tem dúvida se estaria aqui se não fosse Jesus? Eu acho que eu não estaria aqui, querido, se não fosse Ele. É Ele que é o responsável por tudo isso. E Ele então chega na história. Mas é interessante a gente pensar que aquele povo que quando Ele entrou domingo ou segunda-feira em Jerusalém, e que o povo começou a gritar Hosana, aquele que veio em nome do Senhor, e começaram a colocar flores, começaram a colocar um monte de coisas lá, para que ele entrasse, e dando honra e glórias para ele. Daqui a 5, 6 dias, aquele mesmo povo estava gritando: crucificam, crucificam, coloca ele na cruz. Como que as coisas mudam, querido? Aquelas mesmas pessoas mudaram de opinião com relação a ele, mas mudaram muito rápido, em poucos dias. Ele entra, o Cordeiro de Deus entra, e daqui a pouco o Cordeiro de Deus está pendurado no madeiro,
e quem gritou e quem decidiu foi o povo, foi a multidão. A gente começa a pensar em ele indo para o Gólgota, no seu julgamento, carregando a cruz, uma cruz pesada, colocada sobre os seus ombros, sobre um homem que já tinha passado a noite apanhando, sendo julgado injustamente. Um homem que tinha aberto mão, era Deus Todo-Poderoso, sim, mas ele falou assim, ele abriu mão, irmã Ana, de toda a sua glória. Ele era onipresente, mas ele abriu mão da sua onipresença, porque Marta diz, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, tu não é onipresente, agora não. Quando perguntaram para ele qual o dia da sua vinda, ele disse, somente o Pai, nem o Filho, nem os anjos não sabem. Ou seja, agora eu não estou usando da onisciência. Quando ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, naquele momento anterior ele não estava usando a onipotência. A imutabilidade, que é ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, ele abre mão, que a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Ele abre mão de todas essas coisas para quê? Para mostrar a parte humana, para dar exemplo para mim e para você, porque mais tarde quem ia ter que pegar a cruz seria eu e seria você, porque ele iria fazer um convite e ele está dando o exemplo de tudo o que acontece com quem pega a cruz. Você está entendendo onde é que a gente está querendo chegar? Ele começa a sofrer, e ele começa a carregar a cruz, no meio da multidão. Ele é humilhado, porque ele não é uma pessoa qualquer, ele não é simplesmente um escriba, não, ele não é um fariseu, ele não é um saduceu, ele não é um zelote, ele não é nenhuma dessas classes de sacerdote, nem sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Ele não é o essênio, ele não é dessas classes, ele é muito mais além do que isso, e no entanto ele está passando como um qualquer, como um maldito, que a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É assim que ele está sendo visto pelas pessoas, e as pessoas então desdenham dele. Fez tantos milagres aí, agora está carregando a cruz, curou tantas pessoas, agora está carregando a cruz, não consegue nem livrar-se aos soldados que estão fazendo com ele, e começam a questionar. Mas no entanto, querido, eles subjugam Simão o Cirineu e colocam eles para ajudar a carregar a cruz. Ele não está agora carregando a cruz sozinho naquele momento, ele cai e alguém carrega a cruz durante um tempo para ele. E enquanto as pessoas estão pensando que ele está sendo derrotado, enquanto as pessoas estão pensando que ele está perdendo a batalha, fracassou o projeto, fracassado, perdeu, veio para cá, juntou 12, os piores, chamou os piores. Talvez se eu estivesse lá, você ia chamar também, ruim, ia me chamar, não é isso? Ia chamar a gente. E aí o que acontece? Não, vocês não, eu. Aí, quer dizer, ia chamar a gente lá, porque ele chamou os piores, querido. Ele não procurou lá na elite, vamos chamar o sumo sacerdote que sabe a escritura toda, não. Chamou Pedro, chamou Judas, chamou Tomé. Se fosse hoje, não se escandalize se ele chamasse alguém da Lava Jato aí, para mostrar que ele pode transformar o pior. É por isso que ele faria isso. Foi por isso que ele chamou os piores lá, para o pessoal ver assim, se tem jeito para esse, tem jeito para mim. Aleluia. E Jesus então, enquanto está subindo com a cruz para o Gólgota, porque não era uma estrada lisa como está bonito o piso da igreja, e que a cruz certamente deslizaria com uma facilidade, não, tinha pedras. Era um terreno ocioso, era subida, era lá no alto, e Jesus precisava levar até lá. Enquanto ele sofria, as pessoas entendiam que ele estava perdendo, que ele estava fracassando, mas ele não estava fracassando. A missão dele estava sendo concluída. E quando ele chega e penduram ele no madeiro,
e amarram as suas mãos com cordas e cravam cravos grandes em suas mãos, nos seus pés. Ali parecia que não tinha mais jeito, mas mesmo ali, naquele momento de dificuldade, ele vai ensinar para a gente. Querido, ele ensina para a gente naquele momento ali, que até na cruz é possível ganhar almas. Quando o homem desafia ele e diz: se você é o filho do homem, se você realmente é tudo que você diz ser, você desce daí e salva você e salva nós também. Querido, talvez muito de nós, sabe o que a gente faria? Mostrava a nossa força. Está pensando o quê? Que inventar aquelas cordas, fazia igual o Incrível Hulk, não é isso? Estufava o peito assim: sou o rei dos reis, sou o senhor dos senhores, e fazia até trovejar e relampejar, e provava para ele: eu sou. Ele não fez isso. A Bíblia diz que ele desprezou a afronta. Sabe por quê? Ele tinha uma missão muito maior, que não era mostrar quem ele era. Ele tinha a missão de mostrar quem você era, que era perdido e agora passa a ser salvo, que estava afastado de Deus, agora passa a estar junto do Pai novamente. Ele tinha uma missão muito maior que essa, por isso ele não desceu da cruz, por causa do amor de um Salvador, por causa dos nossos pecados, por causa de uma lealdade a um propósito eterno, por causa de uma obediência divina. Ele não desceu da cruz. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. E o outro, esperto, sábio: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele salva essa alma na cruz, querido. E depois, na sua morte, o centurião romano olha e diz assim: verdadeiramente este era filho de Deus. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha. E o centurião estava acompanhando detalhe por detalhe, olhando tudo que estava acontecendo ao redor. E quando ele vê a natureza respondendo à morte de Jesus, as trevas que se foram feitas, o tremor de terra que teve, ele clama, e certamente a vida do centurião a partir de então foi uma outra vida. E quando parece que tudo está terminando, na cruz do Calvário, ele se sente sozinho, mas de repente ele olha e grita, como nós falamos no português, não é isso? Está consumado. Mas na realidade ele gritou: tetelestai. E o que significa tetelestai? Significa está pago, está quitado. Era um costume que eles tinham em Roma, que toda dívida que alguém tinha, quando alguém pagava a dívida, alguém chegava assim: pastor, na minha perto da minha mão, e falava assim: está pago, está quitada a dívida. Uma pessoa, quando ficava numa cela e chegava o seu último dia de cumprir a pena, eles colocavam uma placa lá na cela e dizia tetelestai, e todo mundo que olhava e passava ali via: olha, ele já cumpriu a pena dele, vai ser solto hoje. Querido, quando ele gritou tetelestai, todo mundo entendeu que eu e você, nós estávamos livres, porque se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele ao terceiro dia ressuscita depois da cruz. Ele ascende aos céus, e hoje está à destra de Deus. E quantos exemplos ele deu para nós? E a gente começa a pensar então que ele nos chamou para carregar a cruz. E quantos desses passos nós também precisamos passar? Quando a gente começa a olhar, querido, que o mundo não compreende a sua maneira de viver. Quando ele diz: eu não vim para trazer a paz, mas eu vim para trazer a guerra. Isso soa estranho para a gente, mas Senhor, veio para trazer a guerra, porque o teu pai muitas vezes não vai entender.
A sua mãe muitas vezes não vai entender o seu sacrifício de servir a Deus, o seu esposo, sua esposa, mesmo no nosso meio. Às vezes você tem uma missão maior, um chamado maior, e a pessoa, não precisa tanto, não precisa disso, você só pensa em igreja agora, só vive junto com o pastor Danias, tudo que o pastor Danias te chama, você quer fazer, eis-me aqui, envia-me a mim, não dá para você dizer, eis-me aqui, envia o irmão fulano, não é isso? Mas não, tudo agora é, você está lá, não, às vezes a pessoa não compreende isso, pastor Isaías. Meu querido, as pessoas não vão entender o seu trabalho, a mudança de vida, essa forma diferente de viver. As pessoas vão te condenar, agora é fanático, agora só fala de Jesus. Mas a Bíblia diz que Paulo, o assunto dele era Jesus. A gente tem prazer em falar das outras coisas, a gente gosta de ciência, a gente acompanha, a gente não é alheio ao que está acontecendo no mundo, mas há uma alegria de falar dessa palavra, a gente tem prazer de falar mesmo de Jesus, porque Ele salva, tudo isso vai passar, mas Ele diz, as minhas palavras não vão te passar. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas não vão te entender, as pessoas vão achar estranho mesmo quando você ficar diferente, porque Jesus falou, olha, eles são do mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E Ele já lembrou da gente, olha, eu oro por estes que o Pai ainda há de me dar. E era você, querido, era eu e você. Então a gente vai ter comportamento que as pessoas realmente não vão entender a gente quando a gente aceitar esse chamado de pegar a cruz e começar a carregar a cruz de Cristo. O nosso comportamento vai ser diferente, as nossas palavras vão ser diferentes, os nossos assuntos, a maneira de resolver as coisas vão ser diferentes. Não como todo mundo, pisar no pé de um, aí todo mundo, se pisar no meu pé, eu piso também, eu pago com a mesma moeda. A sua educação depende, a minha educação depende da sua. Esse não é o Evangelho de Cristo. Com Ele é diferente. Não era assim que Ele fazia com as pessoas, Ele se calava diante da afronta. Ele sabia parar e pensar, Ele tinha um filtro. Quando falavam com Ele parava e pensava, o que é que nós podemos fazer com essa prostituta? Ela foi pega em adultério, e Ele poderia ser o primeiro a pegar a pedra e jogar, e só Ele poderia jogar a pedra, porque Ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia jogar a pedra, não é isso? E todo mundo temeu. Olha a maneira dele agir, é totalmente diferente. Era assim que Ele fazia, e é assim que Ele quer que nós façamos. Quando as situações difíceis surgirem, queridos, eles não entendem a gente, mas nós precisamos entendê-los, porque a Bíblia diz que aquele que é forte suporta quem? O fraco. O forte dá suporte para o fraco. Ele não te entende, meu irmão, mas você entende ele. Ele não te suporta, mas você suporta ele. Ele não fica feliz em estar com você muitas vezes, mas você fica feliz em estar com ele, porque nós somos diferentes. O que está em nós é mais forte do que o que está no mundo. Nós não somos movidos por emoções, nós somos movidos pela palavra. Nós somos guiados não pelo homem, não por filosofias dos homens, mas nós somos guiados pela palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas marcas, queridos, que a gente começa a trazer no nosso corpo, quantas chicotadas Jesus levou. A gente começa a pensar, então, o apóstolo Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Ele sabia o que ele estava falando, sabe? O apóstolo Paulo, ele se sentia assim, como se estivesse carregando a cruz, e ele se expressa, eu tenho as marcas de Cristo em mim, eu estou marcado. Quando as pessoas me veem, tanto é que ele chega ao ponto de dizer, que responsabilidade, a gente fala isso, Pedro e João, não é isso, mas Pedro fala, olha para nós. Aí às vezes nós chegamos no microfone e falamos, olha, não olha para mim, porque eu não tenho nada para lhe oferecer, e a gente entende que é por humildade, não é isso? Mas Pedro e João eram ousados. Olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma palavra que muda, que te levanta desse chão agora. Aleluia, glória a Deus. E Paulo fala, sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Aleluia. Eu estou carregando a cruz dele. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Eu estou carregando. Então me imita. Vem com a cruz, pega a sua e vem comigo. Porque eu tenho as marcas. Eles estão me chicoteando, eles estão me perseguindo, eles estão me batendo. Mais tarde eles vão me cortar em pedaço. Mas eu vou dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Quando a gente passa por luta, a gente é bem-aventurado. O versículo mais difícil de eu aceitar da Bíblia nem foi do Apocalipse, eu estou procurando entender até hoje. Mas o mais difícil foi: todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Quantas brigas que eu já arrumei na meditação. Senhor, como pode isso, meu Pai? Um problema, uma morte, uma dificuldade, uma separação, problemas que parece que vai acabar o mundo. Como pode isso contribuir para o bem, Regina? Como pode, meu irmão, minha irmã, a dificuldade que você passa contribuir para o seu bem? Aí a Bíblia vem dizendo que quando você pensa que você está fraco, aí você está forte. E que as experiências com Deus, elas te lapidam. Você acha que uma ferramenta ela não tem que ser amolada para o corte dela melhorar? E a gente vai se aprimorando a cada dia. O Senhor vai nos ensinando com as dificuldades da vida. E aí quando passa alguém com o mesmo problema que você, aí você fala: eu já passei por isso. Aí Jesus fala assim: é por isso que eu permiti você passar, para você ser exemplo para aquele que está passando agora. E você vai dizer: não, porque eu contei isso, porque eu vi um testemunho assim de fulano, passou, não fulano, eu passei e venci. Você passou por isso? Passei. Fala: então também vou passar e vencer. É assim, querido. E a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo, hein, por favor, mentindo, disserem qualquer mal contra vós, porque eles fizeram assim também com os profetas. Então regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Então, se você está passando dificuldade, está se sentindo chicoteado, perseguido, está se sentindo meio abatido, não é isso? Mas não destruído, está se sentindo cansado, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. É a promessa dele. Carregar a cruz cansa mesmo, querido. Problema e ficando isolado no canto: não, agora eu não quero falar, eu não vou falar isso com o meu pastor, não, eu não vou procurar ninguém para contar o meu problema, a minha dificuldade, eu vou me isolar, eu vou ficar sozinho, eu vou sair da igreja, eu vou deixar a cruz, ficar sozinho, se isolar não resolve problema. Porque o projeto de Deus é que nós somos um ser social, a gente precisa se relacionar. O que nós precisamos, pastor Ananias, com licença da palavra, é aprender a conviver uns com os outros, porque viver é uma coisa e conviver, que é viver junto, é outra totalmente diferente. Queridos, os problemas sempre vão ter. Desde o Éden que isso está acontecendo, o Caim já foi lá e matou Abel. A família de José foi lá e vendeu o José. Jesus, que era o maior líder de toda a história, teve um que nunca acreditou nele. Eu sabia que esse projeto não ia dar certo. Eu estava até seguindo ele, mas eu sabia que isso ia dar ruim. Era o Tomé, não é isso? Eu sabia que esse negócio não ia cair bem. Eu sabia que os caras iam matar, ia perseguir a gente. Meu Deus, ó vida, ó dor. É assim, Tomé. O Judas fez pior ainda. O projeto dele era outro, era um projeto político. Não sei se era PMDB, PSDB, não sei qual era o projeto dele, mas era político. O negócio do Judas era com a política, era com armamento. Ele queria acabar com... Ele não tinha nada de espiritualidade nele, ele só pensava no materialismo.
E o que não falar então do Pedro, que era o camarada, eu nunca vou te abandonar, eu estou contigo em todas, estamos juntos somos mais fortes, que é a frase do momento, não é isso? E daqui a pouco, quando o Messi morreu, ele foi o primeiro, como a garotada diz aí, meteu o pé, foi embora, não é isso? Querido, é assim, as pessoas, isso é desde o começo. E por que isso causa, pastor Nani, admiração na gente? A gente fica admirado. Porque se aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer com a gente? E sabe, quando a gente está preparado, a gente já está esperando algumas coisas acontecerem, a gente não fica desesperado, a gente não fica angustiado, a gente não fica triste, porque a gente já sabe que essas coisas acontecem. Elas acontecem, mas o que precisa, diz que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos, só não pode acontecer comigo. Pode acontecer com um monte, mas comigo não pode acontecer com você. Mas se o amor de muitos se esfriar, está lá na Bíblia. As pessoas agora não fazem assim mais, não são assim mais. É a Bíblia se cumprindo. Então por que eu vou me espantar? Por que eu vou ficar admirado e ficar triste com isso? É a palavra de Deus se cumprindo. Eu não posso ser fruto das pessoas. Eu não posso deixar que o mundo externo, as pessoas com as suas atitudes, elas mudem quem eu sou, mudem a minha maneira de ser. Eu tracei um ideal para mim, ainda que ninguém venha na EBD, eu venho. Ninguém vem na consagração, eu venho. Ninguém vem no culto no meio da semana, eu venho. Um falta um domingo, não vem no outro, mas eu quero estar em todos. Você não pode deixar a maioria te dominar. Porque todo mundo é assim, a maioria é assim. Não, o que a palavra diz? Nós somos modelados pela maioria, ou o nosso modelo é a palavra de Deus? É a palavra de Deus, querida. Nós precisamos estar entendendo que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas ficam tristes em muitas circunstâncias da vida. Por quê? Porque deixam que o comportamento do outro mude quem ele é. Não permita isso, querido. Os alvos que você traçou para a sua vida, os objetivos de onde você quer chegar, não permita que circunstância nenhuma pare você. Durante muito tempo em minha vida, eu fiz cursos e eu parei muito deles. Não pensa que eu estou falando de outros, não é? Sou eu. Esse cara sou eu. Igual o Roberto Carlos fala, né? Sou eu. Eu parei muitos cursos, pastor Isaías, muitos. E depois de um certo tempo que eu amadureci, eu falei assim, nunca mais eu paro o curso nenhum. Rapaz, já foi um tal de chegar um montão de diploma lá de certificado lá em casa. Agora mesmo estou fazendo... Acho que 2, eu tentei contar, estou fazendo 3, terminei um agora, estou fazendo 2. Eu termino um daqui a 3 anos e um termino no meio do ano agora. Então, já estou pensando, o que eu vou fazer? Qual outro eu vou fazer? Aí quando eu estou na correria muito grande em casa, a minha esposa fala assim, foi você que escolheu. Eu falei, eu sei disso. Que o meu que escolhi, que conforto, né? Que palavra de sentido que ela me dá. Então, querido, mas não deixa nada te parar, porque eu deixei durante muito tempo, eu perdi muito tempo, eu perdi muita coisa. Então não deixa que nada te pare, vai em busca do teu objetivo, que é a faculdade. Deixa Deus te usar, vai para cima. É o que é aquele curso que vai te preparar melhor como obreiro na igreja, faça. Mas ninguém vai reconhecer, não importa. Deus está reconhecendo, procura apresentar-te a quem? A Deus, como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se alguém reconhecer, glória a Deus, aleluia. Se não reconhecer, não fiz só para isso, eu fiz para glorificar e para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aprendeu, a gente tem que aprender a sofrer. Parece que estamos perdendo, querido. Quando as pessoas olham para a gente e eles estão passeando a todo momento, eles estão se divertindo. O Abacuque ficou desse jeito uma vez, revoltado. Senhor, o ímpio está prosperando e a gente nada. O camarada está comprando um carrão aí, eu estou de bicicleta, ou então estou a pé. Mas, querido, o final da cruz é que interessa.
Se você tiver com um carrão também, mas tiver com a cruz, maravilha. O importante é estar com a cruz. A cruz é mais importante que o carro. A cruz é mais importante do que a bicicleta. A cruz é mais importante do que a casa de praia. A cruz é mais importante do que essas coisas todas. Se elas estiverem junto com a cruz, glória a Deus, maravilha, não está impedido de ter essas coisas não. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, a cruz, e estas coisas vos serão acrescentadas, que é o básico da vida: comida, bebida e alimento. É necessidade, é isso que o texto está falando. Então a gente precisa aprender que nós estamos em crescimento, querido. O teu nome está escrito no livro da vida por você carregar a cruz. O Espírito Santo está na sua vida, dentro de você, e às vezes ele se sente sozinho. O evangelista Eliseu, ele se sente sozinho. Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Há tanta gente para olhar, lá na China, no Japão, lá nos Estados Unidos, até na África, tanta gente. O Senhor está olhando, será que está olhando aqui para Jardim Maria, aqui para Taquara? Ele olha tudo aqui, os olhos dele contemplam, né, isso lá do alto, até o fundo do mar, diz o salmista. Ele contempla todas as coisas. Ele está olhando a sua vida, sabe, as decisões que você, quando coloca a cabeça no travesseiro e você se preocupa com seu filho, estava tão longe, né, Maria? Saiu de pertinho, agora não está debaixo dos nossos olhos. Ele se preocupa, ele está vendo. O Senhor está cuidando, Ele está guardando todas as coisas, porque Ele tem tudo sob o seu domínio. Ele sabe de todas as coisas. Então descansa no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, porque Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega a sua ansiedade para Ele, e entenda uma coisa: ter ansiedade é normal, ter preocupação é normal, ter medo é normal. Há uma grande diferença entre ter medo e ser medroso, entre ter ansiedade e ser ansioso. Essas coisas de ter tristeza e ser triste, chorar e ser chorão, ter problema e ser problemático, há uma diferença muito grande. São momentos da vida que vivemos todos nós, são dificuldades que passamos por elas. Só não pode parar, só não pode estacionar nesse problema, porque senão entra depressão, entra uma tristeza. A Bíblia diz que é um momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. É um momento, é só um pouquinho de tempo que passou, você chorou, enxugou a lágrima e você vai em frente. Foi assim que Davi fez. Clamou pelo filho, o filho morreu, ele falou: agora eu vou me adornar e vou adorar ele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Não fique triste o tempo todo, querido. Entregue seu coração para Ele, deixe Ele trabalhar no seu coração. Não deixe a tristeza permanecer durante muito tempo, a mágoa permanecer. Precisa perdoar, é preciso limpar o nosso coração, porque Ele habita em nós. Ele quer um coração limpo para adorar e bendizer o seu nome. Louvado seja Deus. Tem uma frase que Deus me deu, que eu digo assim: o homem pode até fugir dos seus problemas, mas o travesseiro, mais cedo ou mais tarde, promoverá esse encontro. A gente foge tanto, conversa com um, conversa com o outro, mas quando a gente coloca a cabecinha no travesseiro, a gente vai se encontrar com a gente. Vai ter que bater um papo e vai ter que ajustar as contas. Vai vir tudo, e por isso muitas pessoas não dormem hoje. Em nossas igrejas, tá, querido? Se não fosse assim, não teríamos tantos ministros suicidando. Pessoas que colocam a cabeça no travesseiro, e talvez por causa do que o pastor Fabiano falou muitas vezes, por não ter uma comunhão íntima, correta com Deus, eles têm um encontro consigo e encaram a sua realidade, e muitas vezes, por já terem abandonado a cruz, abandonaram a cruz, e às vezes não abandonaram a igreja. Que coisa séria isso! Estão na igreja, mas já deixaram a cruz há muito tempo, pastor Nani. Que coisa séria! Ai, pastor Fabiano, não mexe nessas coisas não, deixa isso quieto. Meu Deus!
Então veja que é preciso, não pode deixar a cruz. A cruz precisa permanecer comigo, porque até na hora da dificuldade, o apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas 2:20: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que Ele nos chamou, diácono irmão João, para a gente morrer na cruz. E sabe por que a gente está muito aborrecido? A gente está muito nervosinho, a gente está muito chateado, a gente está muito magoadinho, magoadinha com as coisas, porque a gente está muito vivo, meu irmão. Sabe por que a gente fala que uma mão está convertida e a outra não está? Porque a mão não está presa com as cordas na cruz. Porque ela, se ela tivesse morta, estava presa lá na cruz, a gente não ia falar: comigo o buraco é mais embaixo, comigo não é assim não, comigo o negócio é mais estreito. Se é comigo, a gente não falaria essas frases. Nosso povo: tiraram a minha paz. Que negócio é esse de tirar a paz? Que bordão maldito é esse? Tiraram a minha paz como? Se minha paz vem de Cristo, Ele está dentro de mim. A paz é exterior agora? Essa não é a paz que quem tem a cruz vive. A paz que nós vivemos, Jesus falou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz de fora para dentro. Se está tudo bem ao redor, está tudo em paz. A paz que Ele dá é de dentro, é uma fonte transbordante. Paz, 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 paz. É sempre de dentro para fora. Como é que vai tirar? Não tem como. Só se falar: Espírito Santo, para de dar paz. Para de dar a longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Para! Não tem como parar não, meu irmão. Então vamos parar, já que é para parar, vamos parar com esse negócio de tirar a minha paz. Porque essa paz que te tirar é do mundo. As pessoas começaram a te perturbar. E você tem que suportar. Suporte fraco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando contigo, querido. Deus está falando no seu coração, te dando suporte. É preciso morrer na cruz, porque quem está morto não está com essa força toda de responder à afronta. Jesus não respondeu à afronta, porque Ele estava com o propósito de morrer na cruz, e nós estamos caminhando com a cruz. E o apóstolo Paulo falou assim: eu estou crucificado com Cristo. Você se sente crucificado com Cristo? Os nossos sentimentos então são diferentes. Quem está na cruz, querido, não é igual quem está fora da cruz. Quem está na cruz está crucificado com Ele, os sentimentos são outros, já está olhando para o céu, está perto de gritar vitória. Está com as mãos amarradas, está com o escravo nos pés, está sentindo a dor, está com as marcas de Cristo, está obedecendo a palavra e está fazendo como Ele, ganhando alma para Cristo, está ganhando alma mesmo na sua dor, dizendo: eu passei por isso, querido, eu vou cuidar de você, vem comigo, você vai estar comigo, eu vou te levar para a igreja, você vem comigo, porque assim como Jesus ressuscitou, quem está na cruz um dia também vai ressuscitar. E a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, e o privilégio de quem morreu cai primeiro, não é isso? Aqueles que morreram vão encontrar com o Senhor nos ares, diz o apóstolo Paulo, e depois nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro dele. Fique com essa promessa, querido. Irmãs, fique com essa promessa de carregar a cruz de Cristo. Não é fácil, mas vale a pena. Não é preciso dizer não para algumas coisas, mas vale a pena. É preciso receber algumas afrontas, mas vale a pena para o crescimento. É preciso dizer não para algumas coisas, dizer não para o mundo e sim para Deus, mas vale a pena. É preciso manter o nosso nome escrito no livro da vida, ter o nome no rol de membro da Igreja Assembleia de Deus brasileira é um privilégio. Não é isso? Se eu fazer uma propaganda da Wesleyana também é um privilégio, mas ter no livro da vida, aí é que vale a pena, né, pastor Luiz? É aí que é a bênção. Oh glória, que Deus continue abençoando a nossa vida, querido.
Eu quero orar por você nesses minutos que me restam. Porque o Ananias, eu já venho sem paletó, mesmo que é para ele puxar meu paletó. Estratégia, viu, pastor Fabiano? Que ele puxa, não é brincadeira não. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Deus, continue falando aos nossos corações, Senhor, dos meus amigos, ó Deus, irmãos que assistem, ó Deus, pela internet, essa mensagem, ó Deus, no canal Vamos Refletir, que eles possam, ó Deus, também entender que nós precisamos carregar a cruz. Ó Senhor, e as dificuldades, Senhor, que nós estamos passando, os nossos dilemas, seja na área social, na área emocional, na área espiritual, Senhor, nas nossas áreas físicas, que o Senhor nos ajude a vencer tudo isso, mas mesmo, Senhor, ó Deus, conseguindo chegar onde nós estamos querendo chegar ou não, nós não podemos abandonar a cruz, Senhor, porque é ela que nos dá a vitória. A tua palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que nós possamos ser fiel ao Senhor, que nós possamos ser, ó Deus, compromissados com as nossas igrejas, com o nosso pastor, com a nossa liderança, mas Senhor, principalmente é o Senhor que morreu na cruz por nós. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ananias, obrigado por essa oportunidade. Deus continue abençoando a sua vida. Eu acho que eu fui fiel com o horário ali, né?